Glória a Deus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar a escola bíblica dominical nesta manhã. A lição de número 12, né, irmãos? Respeito à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A leitura bíblica para o estudo nesta manhã se encontra no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso de 1 a 10, e também capítulo 20, do verso 17 ao 35. Vamos ler esse primeiro capítulo, e no decorrer da lição nós estaremos falando dos outros versículos do capítulo, amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, só apenas 10 versículos. Nós vamos ler rapidamente, vamos estar decorrendo a lição nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós o Espírito Santo, quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Amém? Podeis assentar, igreja. Louvado seja Deus. Podeis assentar nesta manhã. Irmãos, a lição de hoje é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui o mapa ali está meio clarinho ali, não dá para visualizar muito bem, né? É só ficar de fundo esse mapa aí. A terceira viagem missionária. Essa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo também foi a última dele livre, fazendo a obra dele livre. As outras cartas ele escreveu já estando em prisões, né? Já estando preso em Roma. E nós vimos aqui, irmão, na lição de hoje, Deus ele vai estar nos ensinando vários pontos estratégicos que Paulo deixou nessa terceira viagem missionária de Paulo, que foi a última, né? E um dos pontos estratégicos aqui é a cidade em que Paulo foi. Éfeso foi a última, foi a primeira cidade que ele foi em Éfeso, porque o objetivo dele era pregar em toda a província ali de Éfeso o evangelho do Senhor Jesus. Em Éfeso também era o lugar de um grande desafio que o apóstolo Paulo enfrentou em Éfeso, porque lá em Éfeso era uma cidade do Império Romano, onde o poder do Império Romano operava poderosamente naquele lugar. E lá houve grandes desafios. E para poder vencer esses grandes desafios, irmão, é necessário você estar o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vimos ali já na primeira viagem missionária que foi separado pelo Espírito Santo Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo foram separados para a obra em que o Espírito Santo enviara eles. Aleluia. E aí o Espírito Santo foram enviados pelo Espírito Santo através da igreja onde? De Antioquia. Isso nós vimos na primeira viagem missionária. E depois eles voltando da primeira viagem missionária, também eles foram aonde? A igreja cristã em Antioquia, que também foram enviados à segunda viagem missionária também, aonde ali pregaram o evangelho, anunciaram as boas novas do Senhor, e vidas foram restauradas, vidas foram curadas, libertadas, e voltou da segunda viagem. Porém, Paulo ainda tinha um desejo no seu coração de retornar a Éfeso, porque na segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso. Agora, nessa terceira viagem, ele passou o quê? Mais tempo em Éfeso.
E nós vimos também pela palavra do Senhor, aqui pelo estudo nesta manhã, que Paulo não faz a obra sozinho. Deus também levantou alguns obreiros, alguns cooperadores da obra, para estar junto com o apóstolo Paulo ali, para realizar a obra do Senhor. Deus levantou Apolo, levantou Priscila, o casal Priscila e Áquilas, e ali eles juntos, completando a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E na leitura aqui nesta manhã, que nós lemos, no versículo de número 8, diz assim, ó, e entrando na sinagoga, falando ousadamente por espaço de 3 meses. Nós vimos também que o apóstolo Paulo, irmão, para ele não tem lugar difícil de pregar. Pode ser na sinagoga, pode ser dentro de uma escola, pode ser no navio, ou até mesmo no aeropago. Mas aonde ele tinha oportunidade, ele pregava o quê? O reino dos céus. O apóstolo Paulo ele veio trazer o quê? Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado. O apóstolo Paulo veio trazer o evangelho verdadeiro, o evangelho cristão, onde Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo jamais se engrandeceu, mas que, falou como João, assim diz, né, que eu diminua e ele cresça, sempre o nome do Senhor sendo engrandecido. Porque quem realiza a obra não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que realiza a obra. Nós somos apenas o quê? Ferramenta utilizada na mão do oleiro. Jesus é o oleiro, Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Então o Senhor pega nossas vidas e faz da maneira que Ele quer. E nós vimos aqui pela palavra do Senhor no texto áureo, que diz assim, ó, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho. Aleluia! O ministério que recebeu, o que é o ministério? Recebeu o serviço do Senhor Jesus, a ordenança que toda a igreja do Senhor recebeu. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Então Paulo, ele diz assim que em nada tem preciosa a minha vida, mas que cumpre o quê? A vontade e a promessa de Deus sobre a vida dele. Então, que foram chamados não pelo homem, mas pelo Espírito Santo, que nós todos somos chamados pelo próprio Deus, para que nós sejamos o quê? Anunciador das boas novas em Cristo Jesus. Porque muitos evangelhos falsos surgirão, mas o verdadeiro evangelho é aquele que prevalece, é aquele que vai até o fim, trazendo o reino dos céus à face da terra. Aleluia. E nós vimos aqui também, na escola de Tirano. Na escola de Tirano, o apóstolo Paulo na escola de Tirano, ele aproveitou ali um espaço que na escola de Tirano existia umas aulas de filosofia ali naquele lugar. Então, só pela parte da manhã, mas durante a parte das 11 da manhã e até as 4 da tarde ficava vazia. E a estratégia de Paulo foi o quê? Foi aproveitar esse espaço vazio na escola de um tirano e começou a pregar a palavra ali naquele lugar. E Paulo pregando ali, o povo que não trabalhava naquele horário da parte da tarde, ia ouvir a palavra do Senhor. E ouvindo a palavra, irmão, essa é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos purifica, e o evangelho do Senhor foi crescendo cada vez mais. O apóstolo Paulo pregando ali na escola de Tirano, pregou ali por espaço entre Éfeso e entre aquela Macedônia, aquele pedaço, entre o espaço de 2 anos, pregando o evangelho, e muitas vidas foram libertas pelo poder do evangelho. Porque aonde o evangelho chega, esse evangelho é transformador, é poderoso para mudar vidas do ser humano, para mudar vidas do comportamento do homem e da mulher e colocar nele os padrões divinos, os padrões do reino dos céus como cidadão dos céus. E nós vimos ali em Éfeso, igreja, que Paulo passou por grandes lutas ali naquele lugar, mas não estava sozinho. Porque na maneira que o evangelho ia sendo pregado, pessoas iam conhecendo o Deus da libertação, o verdadeiro Deus que merece toda adoração, e foram sendo libertos. E como aquela cidade era uma cidade de grande idolatria, onde tinha ali
a Artemis, a deusa Diana, onde eles diziam que uma cidade que era muito assim, vamos dizer assim, supersticiosa, onde dizia que a deusa Diana veio da onde? Veio do céu, tinha vindo do céu, de Júpiter. E aquela cidade ela era dominada pelo reino das trevas. Mas o evangelho, o testemunho do evangelho de Jesus Cristo é poder para destruir as trevas nessa manhã. Aleluia. E destruiu as trevas naquele lugar em Éfeso. E nós vimos ali que começou a levantar uma grande perseguição contra a vida dos cristãos ali. E um certo homem chamado Demétrio, ele era um dos artesãos, de que fazia as esculturas ali, as esculturas de imagem do templo onde a deusa Diana ficava. E aquele templo que existia ali em Éfeso era considerado como uma das 7 maiores maravilhas do mundo. Então era um lugar onde vinha povos de todos os lugares. Era um lugar onde reunia vários povos, várias caravanas, pessoas iam ali para reverenciar aquele templo, para reverenciar aquela deusa que estava dentro daquele templo, e os artesãos lucravam muito naqueles eventos ali naquela cidade. Mas aonde o poder de Deus chega, vidas são transformadas, vidas são mudadas, a idolatria sai, as potestades, os principados saem, e entra a luz de Jesus Cristo, e entra o poder de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então ali, irmão, através de Paulo, através de Áquilas, através de Timóteo, através dos discípulos ali, fazendo a obra do Senhor, o evangelho, muitas pessoas conhecendo o caminho que é Jesus Cristo, começaram a ser libertas. Porque esse é o evangelho que nós pregamos, o evangelho libertador, o evangelho que cura a alma, que cura o corpo, que cura, aleluia, a mente, que cura a vida espiritual. Então aquelas pessoas começaram a queimar os seus livros. Começaram a queimar os livros de idolatria, o livro de magias, os livros que eram vendidos naquela cidade. E quando foram queimando aqueles livros, o certo homem chamado Demétrio se levantou irado e com estratégia começou a reunir a multidão para dizer que era um patriota daquela cidade, mas na verdade era uma estratégia que ele estava usando. Por quê? Porque ele tinha muitos lucros através daquelas vendas. Porém, Deus levantou Alexandre também para dizer para que o povo se acalmasse, e explicou, e todo aquele alvoroço naquela cidade, em Éfeso, que se levantou, o povo se acalmou. E Deus é tão tremendo, irmão, quando Deus faz a obra, Deus levanta homens de várias posições. E nós louvamos a Deus porque ali tinha muitos judeus que já tinham sido se convertidos. E muitos judeus naquela época que estavam naquele local lá, apaziguou aquela multidão, porque era amigo de Paulo também. E que já tiveram um encontro com Jesus, já tiveram um encontro, já foram libertos da idolatria, libertos da mentira, do engano. Então ali escolheram Alexandre para dizer ao povo que se acalmasse. E durante algumas horas ali, Alexandre pedindo calma, e todo aquele alvoroço contra o evangelho que foi pregado ali, libertador, se acalmou. E Paulo dali partiu para onde? Para a Macedônia. Paulo continuou a obra para a Macedônia, mas os discípulos continuaram ali em Éfeso, fazendo a obra do Senhor em todas as províncias, em todas as cidades adjacentes de Éfeso ali, até o ponto que toda a Ásia foi reconhecido o evangelho do Senhor Jesus. E nós vimos, irmão, que existe barreiras contra a vida daqueles que fazem a obra, mas porém nós não devemos desanimar. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E nós vimos aí que Deus deu uma grande vitória sobre a vida dos seus servos ali naquele momento, daquele alvoroço que houve ali em Éfeso. E Paulo discursou em uma sala de conferência, como estava falando lá na sala do Tirano, numa sala de conferência, na escola de Tirano, era a sala usada para o quê? Para o ensino da filosofia. Mas permanecia vazia naqueles momentos, né? Onde Paulo aproveitou aquelas oportunidades e pregou a palavra do Senhor naquele lugar. Louvado seja Deus.
Também nós vimos aqui pela palavra do Senhor, como eu já falei aqui sobre o que? Artemis era a deusa Diana, deusa da fertilidade, era representada por uma figura feminina, uma grande estátua que diziam ter vindo do céu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 35, está escrito assim, que diz assim, para confirmar essa palavra. E então, Atos 19, versículo 35. Então, os escrivãos da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões de Éfeso, qual é o homem que não sabes que a cidade dos Éfesos é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Por isso que eles dizem que ela tinha vindo do céu, porque era uma cidade astróloga, idolatria os astrólogos, e diz que veio de onde? De Júpiter. Mas nós louvamos a Deus que quando apaziguaram todo aquele alvoroço, aquele tumulto, que Alexandre apaziguou todo aquele povo ali, que Demétrio tinha levantado uma grande tumulto contra os servos do Senhor, nós vimos aqui que os homens, aqui no versículo 37, porque esses homens que trouxeste, nem são sacrilégio e nem blasfemo da vossa deusa. Sabedoria do judeu falando ali, né, para o povo ali. Né? Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, que há audiência e há procônsul, que eles se acusem uns aos outros. Ali ele aconselhou e o povo apaziguou e cada um foram para as suas casas. Louvado seja Deus. E nós vimos, igreja, que a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária, o foco é o quê? É salvar almas. O foco é restaurar vidas. O foco era o quê? Abrir igrejas para o reino dos céus. E isso foi realizado de uma maneira tão grande que todo mundo conheceu o evangelho ali naquele momento. Mas nós vimos também que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui nesta manhã a respeito do quê? Missão bem-sucedida, cura e libertações daquelas vidas que foram libertas, que queimaram seus livros de idolatria. Também o poder do evangelho, o poder curador e transformador, que é o poder do evangelho. Nós vimos aqui na palavra do Senhor aqui, o poder do evangelho. Diz assim no tópico 3 aqui, no tópico 3, o poder do evangelho, Atos 19, 19. Também muitos do que haviam praticado artes, magias, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calcularam seus preços e acharam amontavam a 50.000 denários. Encontramos em Atos dos Apóstolos 3 grandes avivamentos, em Jerusalém, em Antioquia e em Éfeso. 3 grandes avivamentos, aonde a igreja do Senhor Jesus Cristo chega o avivamento, aleluia, e o avivamento tem chegado até hoje nas nossas vidas, através de Daniel Berg e Gunnar Vigre, que receberam a missão, que receberam a unção do Espírito Santo, o avivamento, e partiram para trazer o evangelho para nossas vidas, e o evangelho do Senhor tem crescido até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós vimos aqui também que Paulo pregou 3 anos interrupto, e ao fim dos quais a cidade havia o quê? Mudado. Não apenas a cultura e a religião, mas também o quê? A economia, afetada quando o evangelho conquista o coração, conquista o homem inteiro. Aleluia. Quando o evangelho entra na nossa vida, ele entra transformando por inteiro. Aleluia. Aquele que era idólatra já não idolatra mais, ele adora o Senhor Jesus Cristo. Aquele que era avarento, ele já não é mais avarento. Ele abre o seu coração, ele abre a sua mão para abençoar a obra do Senhor, para abençoar os missionários, para abençoar o crescimento do reino dos céus. E aquele que mentia não mente mais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É o único caminho. E quem é o único caminho? É Jesus Cristo. Aleluia. A qual Paulo pregava, a qual eu e você prega nesta manhã. Aleluia.
Então, o evangelho, ele é libertador, ele liberta, ele transforma a cultura, ele transforma a vida. E o evangelho de Cristo Jesus também não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus veio salvar todo tipo de nações, de tribo, de raça, todo tipo. Para Deus não há acepção e nem há barreira. O Senhor salva todo tipo de pessoas. Aleluia. Porque ele veio salvar o mundo inteiro. Através de quem? Dos missionários, dos seus servos que anunciam as boas novas. E diz aqui, quem era idólatra, deixa de ser idólatra. Quem era avarento, agora compartilha. E quem era cruel, agora o quê? Tem um espírito de mansidão. Aleluia. Por quê? Porque o dom, o fruto do Espírito Santo está sobre a vida dele. Aleluia. E quem era cruel, agora é manso e amoroso. O avivamento não é fabricado pelos homens. É a ação de quem? É a ação de Deus. O avivamento não é praticado por mãos humanas, não é praticado pelos homens, pelos médicos, mas é o próprio Deus que começa a trabalhar no interior do homem e começa a transformar ele numa nova criatura em Cristo Jesus. Por isso diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Agora, pois, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vimos aí o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, passou a ser o quê? Perseguido. Aleluia. Passou a ser o quê? Ser o cristão. Aquele que prega as boas novas, o evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando nós somos o quê? Convertidos a Deus, Deus pega, não é fabricado pelos homens, é a ação de Deus convertendo o quê? Pecadores, salvando os perdidos, glorificando seu nome. E acontece o quê? Curas, batismo com o Espírito Santo, salvação são marcas do verdadeiro avivamento. Aleluia. O estudo de Atos aqui no capítulo 19, versículos 17 e 20, mostra o quê? O resultado verdadeiro, despertamento espiritual. Para que haja um resultado verdadeiro, um despertamento espiritual, o quê? Temor de Deus, exaltação do nome de Jesus, confissão sincera, abandono radical do pecado e abalo do poder das trevas. Aleluia. Aonde você chega, você é o abalo do poder de Deus nas trevas. Aleluia. Aonde um cristão cheio do poder do Espírito Santo, assim como Paulo, assim como Barnabé, assim como Timóteo, como a Paulo, como Priscila e Áquila, chegaram, fizeram a diferença naquele lugar. Lugar dominado por trevas, lugar dominado por magias, por idolatria, lugar dominado pelas trevas, do poder das trevas. Chegou o poder da luz. Aleluia. Aonde o poder da luz chega, as trevas se dissipam, as trevas se desfaz e tudo se faz novo. Louvado seja Deus. E esta luz de Cristo Jesus está na sua vida nesta manhã. Aonde você pisar, aonde você entrar no território, não temas, mas abra a tua boca e prega o evangelho de Cristo Jesus, a qual nós temos aprendido, que tem nos alcançado nesta manhã. Também existe o quê? A vocação. A vocação também. O valor o quê? De uma vocação. Aleluia. Porém, a vocação, nós temos que ter certeza da nossa vocação. Ter certeza daquele que nos chamou, ele se responsabiliza para realizar a sua grande obra sobre a sua vida. Porque não foi nós mesmos que nos escolheu. Como diz a palavra do Senhor em João 15:16, que não foi vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis o quê? Fruto. O que Deus quer que eu e você dê, irmão, são frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos de libertação, frutos de uma vida cristã, fruto de convenção em Cristo Jesus. Então o Senhor quer que nós dê fruto e que seja o quê? Discípulo de Jesus, formando outros discípulos. Aleluia. Isso que o apóstolo Paulo era. Ele era um discípulo de Jesus, transformando vidas, outros discípulos também, através da palavra do Senhor. Aleluia. E diz aqui o poder da vocação. Porém, o apóstolo Paulo diz assim, naquele versículo que eu li,
que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, em outras palavras, minha vida não vale nada, a menos que o quê? Que cumpra a minha vocação. A nossa vida não tem valor algum se nós não deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. A nossa vida não tem valor algum, assim o apóstolo Paulo deixou o exemplo, se nós não se entregar totalmente e deixar Deus realizar a sua obra em nossas vidas, na face da terra. Aí sim vai ter um sentido a tua vida. Enquanto você se entregar no caminho, como diz lá em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Então Paulo, quando foi chamado, quando foi escolhido, ele falou assim, eis-me aqui, Senhor. Assim como Jeremias, assim como Isaías foi tocado nos seus lábios, também nós temos que ser tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, ser purificado nos nossos lábios, aleluia, e fazer a obra do Senhor. Assim também como Jeremias, que antes que formasse do ventre da sua mãe, ele foi escolhido para o quê? Para ser profeta das nações, aleluia. O Senhor chamou eu e você para ser profeta das nações, profetizando o quê? O reino de Deus na face da terra. Louvado seja Deus. Então, para que haja sentido a nossa vida como cristão na face da terra, é necessário nós entender, nós compreender qual seja o quê? A boa, perfeita e vontade de Deus na vida da sua igreja, na vida da terra. Que é o quê? Que é libertação, levar as boas novas aos perdidos, restaurar os cativos, os presos, libertação, aleluia, aos oprimidos, através do poder da palavra do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. E também diz aqui, em continuação aqui na leitura, aprendemos aqui que a vocação é o quê? Primeiramente, ela é o quê? Ela não é terrena, ela não foi um homem, ela é divina, ela veio de Deus. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus que colocou a vocação na tua vida. Aleluia. Então, a vocação ela é o quê? Ela é divina. Ela é o quê? Verdade. Não é um conto de fada, não é uma mentira. Ela é verdade. Aleluia. É pessoal. Cada um tem a sua vocação. Cada um tem a sua vocação. Descubra qual é a sua vocação. Cada um tem a sua vocação. Ela é pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, é um ministério, é o quê? É um serviço. Enquanto eu e você estivermos aqui na face da terra, nós temos o quê? Um serviço. Nós temos uma missão a cumprir. Aleluia. É um ministério. E cada um tem a sua. A minha carreira, por isso que o Paulo diz assim, a minha carreira. Não inventamos. Paulo diz, eu recebi. É real, é espiritual. E não é o quê? Compensação emocional ou curtição. Não, ela é real. É espiritual. Existe barreira, existe peleja, existe grandes vitórias e libertação de vidas. Aprendemos muito sobre a vocação nesse discurso de Paulo. É talvez o quê? A maior expressão de vocação na Bíblia Sagrada. Qual a importância de uma vocação? Quais as suas características? Vemos o peso de uma vocação neste texto em Atos capítulo 20, versículo 24. Os deveres do líder. Paulo também, antes de voltar da Macedônia para Jerusalém, Paulo também deixou o quê? Os deveres aos líderes. Paulo deixou também uns conselhos aos líderes. Deveres dos líderes. O quê? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Igreja, nós temos um preço, aleluia. Nós fomos comprados, aonde a prata e o ouro não compra, aleluia. É o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então, igreja, nós temos um dono, e esse dono, aleluia, ele nos comprou, cravando o sangue, a sua vida na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia,
ele ressuscitou. E o nosso dono está vivo no meio da sua igreja. E ele cuida de cada um dos seus servos que realiza a sua obra. Aleluia. Então nós temos um dono, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Como diz aqui, então o rebanho, ele tem um dono. Aleluia. E esse dono, ele cuida do rebanho. Ele deu ali aos líderes a autonomia, a autoridade para cuidar, mas debaixo da sua mão, debaixo da sua graça, debaixo do seu ensinamento, debaixo do seu padrão divino, para conduzir o rebanho ao reino dos céus. Tudo debaixo da vontade do Senhor. E temos aqui várias orientações à liderança. Não podemos desconsiderar a importância disso. Paulo foi alguém que investiu muito na liderança local. Ser designado líder na igreja do Senhor é um privilégio grande e sem dúvida. Mas também é o quê? É uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo deixando alguns conselhos aos líderes, né? Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. O padrão de exigência aos líderes é o quê? Elevadíssimo. Porque nós temos que ser o quê? Nós temos que ser o exemplo. E Paulo, ele era exemplo disso. Paulo deu grandes exemplos em todo momento em que esteve nas viagens missionárias, no meio do povo, pregando e anunciando o evangelho. Paulo deu grandes testemunhos. Aleluia. E continuação aqui, elevadíssimo. Vemos nas escrituras aqui o quê? Que bons líderes serão o quê? Que há uma recompensa. Para aqueles que fazem a obra do Senhor, que realiza o trabalho do Senhor, que o Senhor colocou liderados nas suas mãos. Aleluia. Há um galardão. Deus recompensa. Há galardão. Há galardão, mas os maus líderes também nós vimos que há o quê? Que há também a cobrança, que há uma sentença. Lá no livro de Mateus, nós vimos também que quando o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim: não vos conheço. Não vos conheço. Se não é cobrado aqui em terra, vai ser cobrado em outra vida também. Aleluia. E diz aqui, há galardão, e os maus líderes serão o quê? Serão cobrados com maior severidade. Vejamos à luz do texto alguns deveres dos líderes. E atentar para a sua vida pessoal. Ser o quê? Cuidadoso com as pessoas, as quais servem, responder por elas, prevenir contra os falsos mestres, edificar os irmãos diante de tais padrões. Como estamos? Aleluia. Nós vimos que o apóstolo Paulo, a preocupação dele nas viagens missionárias era edificar os irmãos, era pregar, era ensinar contra as falsas doutrinas, os falsos evangelhos, cuidar da igreja. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação consigo, e por isso que ele fazia as viagens missionárias para edificando as igrejas e abrindo mais igrejas ainda para o reino dos céus. Nós vimos aqui também, como fizemos com as viagens missionárias anteriores, vejamos também nessas algumas lições que devemos o quê? Trazer a nossa vida prática. Algumas lições que devemos trazer a nossa vida prática. Alguns judeus exorcistas, na falsa espiritualidade, irmãos. Alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia. Nós vimos aí, irmãos, que naquela região de Éfeso, alguns judeus também, os filhos de Sevas, 7 filhos de Sevas, eles tentaram usar o nome de Jesus, a quem Paulo pregava, para tentar realizar obras que Deus usava os seus servos na libertação, pelo poder do nome de Jesus. Porém, igreja, isso é o que? A falsa espiritualidade. O demônio não obedece pessoas que não têm compromisso com Jesus Cristo. O mundo espiritual, potestade, principado, ele não tem medo de pessoas de posições, de pessoas que têm muito dinheiro, de granfinos.
Não, mas ele tem medo, aleluia. Ele teme ao nome de Jesus Cristo. Aquele que tem legitimidade com Deus. Aquele que tem vida íntima com Deus. Aquele que tem comunhão. Aquele que tem consagração, que tem a vida no altar com Deus. Aí o demônio treme. Aí principado e potestade tem medo, foge perante esse homem. Agora, perante aqueles que não têm vida com Deus, como aqueles filhos de Seva, sacerdote, os 7 filhos, eles quiseram ali fazer uma gracinha, expulsar demônio, usando o nome de Jesus que Paulo pregava. Porém, Paulo era um homem cheio da presença de Deus. Porém, Paulo foi um homem escolhido, foi um homem chamado por Deus. Mas ali eles quiseram usar, e o demônio falou assim, ó, eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega. E conheço Paulo também, que é homem de Deus. E vós, quem sois? E ali diz que aquele demônio, tomando posse de 2 dos filhos de Seva ali, deixaram eles humilhados, bateram neles, espancaram ele. O demônio espancou 2, pegou 2 que não puderam com o demônio ali, e destruiu a vida dele até que eles ficaram humilhados perante o povo. E isso cresceu o quê? Um grande temor perante aqueles que viram o acontecimento. Por quê? Porque o poder é de Deus, e o poder de Deus está na vida daqueles que têm comunhão com Ele, aleluia. Assim como o apóstolo Paulo tinha comunhão com Deus, que até a igreja, até os aventais, até os lenços, os aventais que eram levados de Paulo, levados do seu corpo aos enfermos, os enfermos eram curados, por causa da unção de Deus sobre a vida de Paulo, por causa da presença de Deus, e vidas eram curadas, e até demônios eram expulsos, através dos lençóis, através da roupa de Paulo, até a sombra onde passava, enfermos eram curados, porque é o poder de Deus, igreja. E nós vimos aqui que aqueles homens, nesse episódio, envolvendo os filhos de Seva, serve para o quê? Para nós de reflexão sobre o quê? Qual Jesus nós pregamos. Eles queriam terceirizar o quê? A autoridade de Paulo. Como não podia dizer em nome de Jesus, porque não tinha comunhão com Jesus, não fazia parte de Jesus, a quem sirvo, dizia o quê? Em nome de Jesus, a quem Paulo serve. Sofreram o quê? Uma suprema humilhação, apanharam do demônio, falou-lhe legitimidade do mundo, falou de legitimidade, apanhar o demônio e falou de legitimidade no mundo espiritual. O nome de Jesus não é o quê? Não é mágico. E nem um amuleto para ser usado como uma espécie de senha espiritual. O nome de Jesus é o quê? É poderoso. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. Esse nome tem poder. O nome de Jesus é poderoso, mas sem relacionamento e espiritualidade autêntica, de nada serve. Sem a busca, sem o relacionamento com Deus, o nome de Jesus que é todo poderoso, de nada serve. De nada serve, e de nada serve a ser papagaiado, como se fosse o quê? Um talismã. Falsários e ganancioso, desonesto, darão conta de usar o quê? Indivinamente o santo nome de Jesus, para tirarem vantagem de vida, como filho de Seva. Um dia serão o quê? Um dia serão quando ouvirem de Jesus. Um dia serão quando ouvirem de Jesus, nunca vos conheci. Que fique a lição. Principado e potestade o quê? Não reconhece roupas de grife, nem título, nem cargo ou salário alto. Só reconhece a autoridade do nome de Jesus na vida dos que alinham a vida na sua verdade e no amor de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vimos aqui as bem-aventuranças. As bem-aventuranças aqui, igreja, está escrito aqui, ó, as bem-aventuranças, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é misso o quê? Socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz o quê? Bem-aventurada é dar do que receber. Nós vimos aqui a transformação de Deus na vida das pessoas, abriu o coração das pessoas também a contribuir na obra, a dar do que a receber.
a ter o coração aberto em compartilhar, em abençoar as vidas. E aqui está com mais bem-aventurança. Paulo já havia dito que era o quê? Pastor e servo da igreja, não um explorador. Agora, com substância, sua fala, recordando uma palavra de Jesus, não registrada em nenhum dos evangelhos, mas Perman brilhantemente menciona 4 motivos que é bem-aventurado dar. Vamos falar aqui sobre 4 motivos, vamos lá. Porque o dar é o quê? É divino. O dar é divino. É ordenado, é divino. O dar é divino. Não há maior doador do que ele. Qual que é o dar divino? O próprio Jesus deu a sua vida. Aleluia. É divino, o dar é divino, ele veio e entregou a sua vida. Ele falou assim, a minha vida eu dou, não tiro a minha vida, mas eu dou a minha vida. Pela igreja, pelo mundo, pela vida daqueles que creem em mim. Porque aquele que crê em mim, aleluia, será salvo. Todo aquele que crê em mim não será condenado, mas será salvo. Porque por causa do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o quê? Que enviou seu filho. Falou, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim, enviou seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então o dar é divino. O dar é divino. O próprio Jesus, ele deu a sua vida pela sua igreja. O próprio Jesus. Então o dar é divino. Nós vimos aqui que o dar é divino. Glória a Deus. Não há maior doador do que ele. Porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas é para ele, é por ele. Louvado seja Deus. Porque o dar é cristão. Quando o cristão verdadeiro é convertido, transformado, ele não é ganancioso, ele não é avarento. Ele dá também a sua vida na obra. O dar é cristão também. Ele se dispõe na obra do Senhor. Ele toma a sua cruz e siga-me. Ele não se aprende nos prazeres do mundo, nas coisas mundanas. Ele não fica preso, mas ele também dá. O dar é cristão. Aleluia. Ele também se dá na obra do Senhor Jesus. E também na parte de contribuição, ele também abre o seu coração e tem abençoado com seus dízimos, suas ofertas, abençoando obras missionárias, abençoando a igreja. O dar é cristão. Se você é cristão, você dá. Aleluia. Porque bem-aventurada coisa é dar do que receber. Louvado seja Deus. O dar é cristão. Essa fala, escrevo a própria vida. Descreve a própria vida de quem falou. Aqui está falando essa fala, descreve o que? A própria vida do Paulo. O Paulo se deu. Em nada tem a minha vida por preciosa. Se deu na obra do Senhor. Se entregou na obra do Senhor. Tanto que ele falou que o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo, né, irmão? E se o viver nessa vida for ganhar alma, para mim, eu prefiro ficar como vivendo. Para poder ressaltar em salvação em vidas, né? E nós vimos mais aqui em diante que a própria vida de quem falou. E quem o imita? Aleluia. O apóstolo Paulo disse assim, seis o quê? Meus imitadores. Depois ele diz assim, seis imitadores de Cristo como eu sou. Aleluia. Nós temos que ser imitadores daquele que dá a vida. Daquele que deu a vida à sua igreja. Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E ele se assemelha, porque o dar, o que? Enobrece. O dar enobrece. Que somente quem dá, experimenta. Somente quem tem essa experiência, que vai ver que o dar enobrece. Aleluia, louvado seja Deus. Que o dar enobrece. Porque o dar implica o quê? Num galardão certo. Aleluia. Muito embora essa nunca seja o quê? A motivação do autêntico doador, né? Enobrece, o dar tem galardão certo. Nunca seja assim, eu vou dar porque eu vou receber o dobro. Não, né? Não. O verdadeiro doador, a motivação do verdadeiro doador. Temos praticado, aí é uma pergunta que ele faz aqui, temos praticado essa bem-aventurança?
uma pergunta que deixa para a igreja, né? O valor do quê? Relacionamento. Em Tiago fala muito que, no livro de Tiago, que como eu dizer que eu amo meu irmão se eu aborreço meu irmão? Como que eu vou falar que eu tenho amor de Deus na minha vida, que eu tenho amor, mas se eu aborreço meu irmão? Então, o relacionamento, não tem como eu dizer que sou cristão sem ter o relacionamento, sem ter a comunhão, sem ter a comunhão, sem ter ali o relacionamento, o envolvimento com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo fala aqui sobre valor de relacionamentos também nessa lição da sua terceira viagem missionária, a última viagem missionária de Paulo livre. Depois ele escreveu as cartas aos Coríntios, aos Timóteo, 1ª e 2ª, 1º e 2º Coríntios, já preso, né? Diz aqui, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, quando Paulo disse aos cristãos ali, né? Que ele dissera que não mais veria o seu rosto. E acompanharam até o navio. Ali uma despedida, o relacionamento, nós vimos que quando a pessoa tem relacionamento, e quando uma pessoa se separa, o coração daquelas pessoas que têm um relacionamento, ele fica entristecido, ele fica angustiado. Mas Paulo diz aqui, entristecido especialmente pela palavra, que dissera que não mais veria o seu rosto. Não mais veria seu rosto como homens livres, né? E acompanharam até o navio, Atos 20, 38. Quem pode contestar o valor dos relacionamentos? Poucas coisas são tão importantes para um cristão como relacionamentos curados e saudáveis. Nada é tão contraditório como alguém que se dizer espiritual e ser ruim de relacionamento. Vida cristã é relacional. No contexto, Paulo abre o coração, derrama a alma e ora com seus irmãos. A fraternal e informal reunião é coroada com lágrimas, beijos, entranhas de cordialidade. Não é uma relação de chefe com subordinado, mas irmãos e amigos no reino. De certo, há algo mais importante do que a carreira ou atividade. É a qualidade dos relacionamentos que construímos. Enquanto somos o que somos e fazemos o que fazemos, muitos aproveitam a sua posição. Está falando sobre maus relacionamentos também, né? Que muitos aproveitam a sua posição para o quê? Para maltratar ovelhas e liderados no reino de Deus. Pessoas valem mais do que tarefa. Nada nos fere tanto em contrapartida, nada nos abençoa mais do que os relacionamentos saudáveis e do crescimento. A prova disso é que não são poucos os que abandonam as suas congregações, vitimados por quê? Por ressentimentos e amargura, advindo de relacionamentos quebrados. É necessário muito investimento para perseverarmos relacionamentos saudáveis. A partir disso, manter uma unidade da igreja. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo deixou aqui o valor dos relacionamentos e também deixou alguns exemplos de maus relacionamentos. E que nós devemos sempre manter um relacionamento saudável, uma unidade como igreja, aonde nós vimos já desde o princípio, no livro de Atos, aonde eles estavam o quê? Na comunhão, nas orações, no partir do pão, nas orações no partir do pão, todos os que unânime, todos no mesmo espírito, como igreja unida, na comunhão, na unidade. A igreja tem que ter esse relacionamento para que a igreja cresça cada vez mais, para que vida seja alcançada e venha a ser transformada através do quê? De relacionamentos saudáveis. Aleluia. E aqui na lição de hoje, nós vimos aí, né, irmãos? Paulo passando o bastão, passando a liderança,
uma consciência limpa, o valor de uma vocação, os deveres dos líderes, a falsa espiritualidade, as bem-aventuranças e o que? O valor dos relacionamentos. Nós vimos aqui na página aqui, no estudo da lição de hoje, e eu gostaria de ler aqui a introdução, que diz assim, ó. Perdão, irmão. Eu gostaria de ler de novo aqui o texto áureo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que o quê? Que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E diz a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Superabundou a graça. Mas não é o sucesso da graça, mas é a palavra de Deus pregada, transformando vidas. Não é só a graça sobre a vida do apóstolo, mas é o poder de Deus, o temor, a vida santa no altar de Deus, que realizou o quê? Grandes obras. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus para a transformação de vidas ali na vida de todo mundo, né, irmão? No mundo inteiro. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e essa graça tem nos alcançado nesta manhã, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o nosso pastor Jair. Vou chamar o nosso pastor Jair para estar aqui nessa manhã dando um encerramento. Amém, igreja? Que Deus venha abrir mais entendimento de cada um sobre essa última viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.